Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador do protocolo de análise psicomportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem uma índice de acerto e análise, sim! E você que quer aprender o que eu faço, eu te convido a participar da semana Chega de Mentiras, que vai acontecer do dia 3 a 6 agora de abril. Coloca aqui um pouco aqui da página onde você vai se cadastrar, que é o nãomintapramim.com.br. Então, se você quer participar de um curso gratuito, online, você pode participar de qualquer parte do mundo e interagir comigo, porque será ao vivo e online. Cadastre-se em nãomintapramim.com.br. Vai lá na página, você vai conhecer o que vai ser bom, por que vai ser bom, você aprender a identificar as incongruências na comunicação, do que você vai se afastar, dos malefícios do que você vai se afastar e o que você vai ganhar com isso. Vai ser muito importante e isso acontece apenas uma vez por ano. Então, se cadastra e deixa com a gente que a gente vai te avisar quando os próximos passos estiverem chegando, beleza? Nãomintapramim.com.br. E hoje vamos analisar quem? Gente, olha que coincidência. Quarta-feira agora, no dia 1 de março, eu estava participando junto com o Dr. Sadi, lá na Brasil Paralelo, de uma entrevista, de uma live. E em certo momento, o entrevistador perguntou: e o Pedrinho Matador? Né? Vocês conhecem o caso dele? Você já analisou? E eu falei: olha, eu já fiz análise, mas não publiquei, por conta que o que eu encontrei, eu falei, ele tem muito... Eu dei até uma dica, eu falei assim, ó, ele tem muitos traços lá de mitomania, mas eu prefiro não falar. Ele, por quê? Eu falei, porque ele tá solto, tá vivo. Coloca aí, coloca esse trechinho aí. Você já viu o caso daquele Pedrinho Matador? Sim. É o cara que tem uns vídeos no YouTube que já matou 100 pessoas, sei lá, um negócio Matou assim. o próprio pai, não foi? A história que o pai foi preso então, mas e ele depois, matou. mas depois viram que talvez tenha sido história dele. É? O Pedrinho Matador, ele tem muito de mitomania. Tanto é que ele foi solto. Foi solto. Então, por isso que eu não gosto muito de falar sobre ele, porque ele está solto. É verdade. Já falaram pra mim assim, faz a análise dele, eu falei, cara, eu não vou fazer. Porque se eu falar o que eu acho, não vai ser legal. Tanto é que as pessoas falam, cara, faz a análise dele, eu falo, cara, não faço. Não. Pois bem, 4 dias depois, ele é assassinado. E por que, Ricardo, você não disponibilizou essa análise que você tinha feito? Porque eu não sei se ele ia gostar do que eu ia revelar sobre a personalidade dele. E muitas coisas iam ser conflitantes justamente sobre tudo aquilo que ele criou durante a vida inteira. Então imagina eu demonstrar aqui na análise que muitas das coisas, muito desse inconsciente coletivo, que ele era um psicopata, um serial killer, né, um grande matador, talvez não fosse da maneira que ele criou, que a mídia criou, porque a mídia também exagera, que o folclore popular, muitas coisas foram colocadas muitas coisas que ele conta não tem cabimento de ter acontecido. Em várias entrevistas, como ele fez com o Cabrini, quando ele fez com o Marcelo Rezende e outras tantas, ele muda as versões, ele as deixa mais interessantes, ou mais sanguinolentas, ou divertidas, né? Outras ele tá mais introspectivo, eu sou o mauzão, em outras não. O que eu vejo, já vou fazer aqui um popurrí para você do que eu analisei e a conclusão que eu cheguei. Para mim, ele é muito mais uma pessoa reativa, diferente do que é o padrão do psicopata. O psicopata planeja as mortes, ele tem ali prazer em matar. Ele dizia que tinha prazer, mas na realidade ele tinha o prazer de ser o justiceiro e não da morte em si. Ele tinha muito uma situação reativa e não proativa. O psicopata, por exemplo, ele tem um padrão, ele tem algo que lhe traz prazer, ele busca o prazer. Ricardo, mas ele tinha tatuado lá, mato por prazer. Não era bem assim. Ele matava para resolver um problema e totalmente reativo, não tinha uma preparação anterior. Ele tinha um motivo a qual ele acreditava que era importante para liquidar aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa lhe feria ou feria alguém que ele conhecia, alguém que ele gostava, e ele ia lá e de forma reativa, ou seja, a pessoa teria que ter feito alguma coisa contra ele, e aí sim ele ia lá e acabava com essa pessoa. Então,
ele vivia mais num mundo que ele criou, mais num... Eu consideraria ele mais como um paranoide, transtorno de personalidade paranoide do que o da psicopatia. E ele tinha essa grandeza, esse gostar de as pessoas terem medo dele e respeitarem. Tanto é que numa das vezes ele fala que matou, acho que foram mais de 15 homossexuais, né, que ele chamava as mulheres dos malandros, né, as bichas lá dos malandros. E assim, ele foi abrindo cela por cela e foi matando. Cara, isso não existe na cadeia. Que duas pessoas fossem matar os 15 as mulheres dos malandros, né? Porque, primeiro que esses homossexuais, esses travestis, muitas vezes, eles tinham proteção dos seus maridos, né? Dos seus protetores, dos seus malandros. E o cara entrar cela por cela, então são histórias. A própria história do pai dele, que ele matou o pai e comeu, não tem nos anais ali da polícia. Não tem isso registrado. Não tem a história. Ah, mas eles estiveram presos juntos. Sim, mas não há relatório do atestado de óbito do pai, ou como ele morreu. Não se sabe como ele saiu da prisão. Quando ele diz que matou um prefeito, ou a pessoa que estava lá, que mandou embora. Não tem isso. Não tem. Não existe esse BO. Não existe esse boletim de ocorrência. Outra, é considerado que ele matou 11 pessoas e 2 tentativas de homicídio. Isso é o que está nos anais, isso é o que está na documentação. E ele fala, mas tem mais de 50 lá. E, cara, a coisa mais interessante, por exemplo, se ele assumisse inclusive outras mortes, seria justamente assinar esse BO. Isso acontece na cadeia, sim, por trocas, por droga, assumir a morte dos outros, acontece, mas nem isso tem. Ele não assumiu, não existe esse BO, ele não assinou essas mortes. Então existe muita fantasia. Agora imagina eu falar isso numa análise e o cara estando vivo. Imagina eu falar que todas essas histórias, e eu vou mostrar depois aqui para vocês, depois do Taca Ele Play, a quantidade de movimentos que ele faz, a narrativa, o afastamento, que eu falo, cara, muitas bandeiras vermelhas. Agora imagina se eu faço isso. Ele se baseou em todo esse monstro, esse cara que as pessoas têm medo. Primeiro, serial killer, ele não era um serial killer, não tem o mesmo modus operandi. Ele simplesmente matava os seus desafetos. Ponto. Ele era um matador. Não era serial killer, não era psicopata, pelo menos na minha visão, e que se corrobora aí com outros tantos especialistas. Agora, imagina se eu falo isso. Um cara que toda a história dele foi baseada em ele é psicopata, frio, serial killer, matou mais de 100 pessoas. E eu falo, cara, eu acho que não foi bem assim. Para esse cara me matar, para manter a paranoia dele, para manter essa história de pé, é muito simples. É muito simples, é um motivo reativo, por isso que eu não fiz. E é interessante que eu falo, eu dou eu jogo um spoilerzinho na quarta-feira passada, no dia 1º, e eu falo, mas eu não vou falar o que eu acho dele não, é melhor eu parar por aqui. E olha, coincidentemente, ele acaba sendo assassinado agora, no domingo passado, dia 5. Então hoje vamos revelar essa análise que eu compartilhei com alguns dos meus alunos, com o pessoal aqui do escritório, muitas vezes nos bastidores, eu contei o porquê que eu não fazia a análise do Pedrinho e tudo mais, e agora vai todo mundo entender por que eu mantive em segredo essa análise por tanto tempo. Quer dizer, já revelei, né? Então agora sim, beba água e vamos para o Taca Ele Play! Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você fazer 4 passos. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Muita gente tem reclamado que perdeu a inscrição no canal. Sim, por falta de atividade, muitas vezes o YouTube tira a tua inscrição. Depois, habilite as notificações, habilite o sininho. Antes também, só isso era a única ação que você precisava para ser notificado. Só que depois de 1,3 milhões de pessoas seguindo o canal, o YouTube não vai mandar a notificação para todo mundo. Então o que eu tenho que fazer? Tem que se tornar relevante. Assine o canal, aperte o sininho para você ser notificado, aperte o joinha, ou seja, dê o like nesse vídeo e em todos os outros que você assistir no canal e também comente alguma coisa, nem que seja YouTube, me note, qualquer emoji, palminha, Ricardo, estou aqui, qualquer coisa, ou comente o que você acha sobre esse caso, beleza? Feito isso algumas vezes, aí sim o YouTube vai priorar o envio das notificações dos novos vídeos para você. Beleza? Agora sim,
Vamos pegar uma análise aqui do SBT e lembrando, como é um material de televisão, a gente vai ter que distorcer o som, vai ter que afastar, vai ter que colocar marca d'água. Não tem jeito, não tem jeito, senão o vídeo cai. Então vai ficar um pouquinho ruim? Sim, mas é a única maneira de utilizar material de televisão. Beleza? Agora sim, vamos lá, taca ali play! Eu vou pegar alguns trechos que eu destaquei para mostrar o quanto que essa estrutura, como eu acredito que o Pedrinho Matador, ou seja, o Pedro Rodrigues Filho, se tornou. Você percebe que ele tinha uma infância sem a referência de pai e mãe, quem cuidou dele foi o avô, onde ele vivia muito tempo sozinho, o avô ensinou ele a caçar, mexer com armas. A morte para ele tinha um significado diferente do que é para uma criança, né? Ele tinha uma situação de diversão, de caça, de comer, de vender essas peles dos macacos. Ele mesmo fala que matava chimpanzé. Talvez ele não saiba falar o nome certo dos macacos, mas não tem chimpanzé no Brasil, não tem chimpanzé nas matas aqui de São Paulo. Tem mais sagui, tem mais bugio, tem mais macacos que são menores, mas ele traz isso sempre, sempre as histórias dele têm um aspecto maior do que foram, maiores do que foram. E a gente vai ver isso nessa análise. Vamos lá. Aqui o Cabrini vai perguntar sobre as tatuagens. E aí ele vai mostrar de algumas namoradas. Preste atenção que isso vai ser extremamente importante. Férias são encobertas pelas novas. Essa aqui é uma pena. Essa aqui é uma pena, era o nome de mulher que estava aqui embaixo. Eu fiz a pena para o Instagram para tapar o nome da mulher. Que mulher? Maria Aparecida, Olímpia, o nome dela. Eu estava sendo grande aqui. Quem é Maria Aparecida? Era uma namorada minha, desde moleque. Você informou pra você? Um pouco. Por que você namorou dela? Aqui porque não existe mais, né? Minha mãe tem minha irmã deixando. Aqui era Terezinha. Eu paguei também, eu paguei. Então vamos lá, olha que interessante. Quando você tem uma pessoa extremamente narcisista, ou extremamente com transtorno de personalidade narcisista, ou transtorno de personalidade antissocial, até porque eles são do cluster B, são primos ali, irmãos, né? Essas pessoas, elas têm prazer justamente de que o outro lhe tenha como um troféu. Então, olha, você estar comigo é um troféu. É você que tem que se tatuar, é você que tem que me homenagear. Não ao contrário. Você vê isso com muitas mulheres, que muitos homens fazem com que elas tatuem o nome deles na cintura, na anca, no peito, na nuca, no braço, porque ele quer marcar aquelas pessoas que ele domina, e não ao contrário. Então você vê aqui que é um Pedrinho apaixonado, né? Ele coloca o nome das mulheres. Só por isso você já começa a ter alguns indícios de tipo assim, não é muito padrão da pessoa narcisista, não é muito padrão do psicopata. É justamente ao contrário. É as pessoas quererem marcar os corpos com o meu nome, com as minhas frases, com o meu rosto, e não ao contrário. Sacaram? Então aqui a gente já começa a ter pistas. Ah, então somente isso vai determinar? Não, mas é o primeiro ponto. A gente vai escalando aqui para fazer análise. Vamos para outro momento agora. Aqui nessa entrevista, o Cabrini praticamente fez todas as perguntas para ver se ele gabaritava num padrão de psicopatia. E na minha análise, ele não responde aquilo que seria bem marcante e bem tradicional quando você faz uma entrevista com um psicopata. Assim como foi do Ted Bundy, assim quando você faz do Charlie Manson, assim quando você faz do Maníaco do Parque. O padrão de resposta é totalmente diferente. Até da Suzane tem um comportamento de resposta muito diferente. Aqui não. Presta atenção quando ele fala sobre piedade. Fica essa palavra. Piedade. Inimigo meu, eu nunca tive piedade. Ó, nunca tive piedade. Quando você fala sobre compaixão, piedade com psicopata, ele te dá respostas satélites, ele te dá respostas circunstanciais. Ele fala muito de si e não do outro, porque ele não entende o outro. Mas, Ricardo, será que ele poderia fazer de conta? Ele não consegue nem fazer de conta. Por exemplo, você já tomou sorvete de tomaquim? Pô, então faz... Quantos anos você tem? Então, a vida inteira, você nem sabe o que é o gosto do tomaquim. E muito provavelmente você vai passar o resto da vida também sem saber. Ou seja, você não sabe e não saberá qual é o gosto do sorvete de tomaquim. É a mesma coisa do psicopata. Não adianta você explicar, não adianta você perguntar. Ele nunca saberá o que é compaixão, o que é piedade. Diferente do Pedrinho, porque ele fala, não, mas piedade eu nunca tive dó. Ele consegue linguisticamente expressar o que é a piedade, a compaixão, a dó. Presta atenção. O que significa essa palavra, piedade? Olha lá, o que significa? E o Cabrini vem, mas o que significa? E ele consegue explicar.
A piedade é você vai matar o inimigo e não matar. Entendeu? Olha lá, ter dó. Ele sabe o que é ter dó. Tipo, você vacilar, você não querer mais, você ter dó dele. Mais um ponto que vai construir que ele não tem essas características, as quais ele foi tão conhecido, as quais as pessoas tinham muito medo dele. Imagina eu fazer essa desconstrução com esse cara vivo. Vambora, tem mais. Agora ele vai falar um pouco da infância dele. Vamos lá. Sua infância ajuda a explicar quem se tornou. Que tipo de infância você tem, Pedro? Então vamos lá, olha que interessante. Quando a gente fala de psicopatia, quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista ou transtorno de personalidade antissocial, você nasce, você não se transforma. Quando você se transforma, aí é um assunto comportamental. Você aprendeu a ser dessa maneira. Que está muito claro quando ele conta como era a infância dele. Quer ver? Eu não tive infância nenhuma. Olha, eu não tive infância nenhuma. A minha infância, pra ser sincero, era caçar pro mato. Era caçar pro mato, era aprender a atirar, era aprender a matar, conviver com a morte, com a agonia. E me parece também que ele fazia esses serviços, né, para ajudar ali nas terras ali, né? Então ele fazia pequenos serviços ali, já labutando. E quando ele não estava fazendo esse serviço braçal, esse serviço de roça, ele estava no meio do mato, matando os animais. E aí é que tem uma diferença. Muitas vezes a pessoa, então você, na infância, você matava animais. Essa característica de matar animais com crueldade, com a vontade de conhecer a morte, ter prazer na morte, é característica de um psicopata. Agora, você caçar por ter prazer do esporte, do desafio, da caça, do que você vai ganhar com aquilo, é outra história. Senão todas as pessoas que caçassem, todas as pessoas que foram educadas caçando pequenos animais, e a gente tem centenas de milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, isso é muito natural, você vende até espingardas ali com motivos infantis para você matar pequenos animais, não tem nada a ver com psicopatia. Não é então porque ele matou animais, você tem que ver de que forma ele matou esses animais. Vamos ver? Espingarda, meu avô ensinou a atirar, decidir. De infância eu faço mesmo. Eu ia pro mato, dava tiro, gostava de dar tiro, né? Macaco, animais, macaco pra pegar o couro, né? As meninas matavam chimpanzé. Geralmente... matava chimpanzé e já mete a mão ali e tal. Que chimpanzé? Não tinha chimpanzé, entendeu? Tudo bem que ele não saiba a nomenclatura dos bichos ali, mas o que tinha em São Paulo é sagui, é o bugio, é mico-leão dourado, são os animaizinhos pequenininhos. Então esse lance dele falou, a gente matava, e matava pra comer, pegar o couro, fazer um dinheirinho, para se divertir. Era um meio e não um fim. O psicopata, a morte, ela chega no fim, sacaram? Aqui foi um meio para alguma coisa. O psicopata tem na morte o prazer em si e não na consequência. Não matava, pegava vivo. Olha lá, chimpanzé eu pegava vivo, não matava, e ele só se coçando, se tocando. Antes de matar seres humanos, você matava animais. Aí o Cabrini vem com aquele padrão. Então antes de você matar ser humano, você matava animais? Sim, mas não com aquele intuito que a gente sabe que é o padrão do psicopata. Você está vendo como esse personagem folclórico foi aumentado ao extremo pela mídia, pelos meios de comunicação e tudo mais, para que ele se tornasse um grande, né? Fora da curva. E não, cara, igual ele tem vários, mas centenas pelo Brasil e pelo mundo. Matava animais, pra vender. Olha lá, pra vender. Quem tinha prazer nisso? Não sentia. Eu sentia. Você matava ele. Quem te fazia bem. Mas eu gostava de caçar. Eu gostava de caçar. Ixi, meu avô me ensinava a tirar tudo. É diferente. É gostar de caçar e não de infringir dor, de infringir o domínio do vivo e do morto. Eu mantenho você até onde eu queira. Não é isso. É bem diferente quando você pega uma criança que maltrata de animais ou de irmãozinhos e tudo mais, e crianças menores, pelo prazer desse comportamento lascivo, desse comportamento de dominância, de você dominar e experimentar a morte. Ele falou, não, eu gostava de caçar, que é bem diferente. A gente sabe disso. Até hoje em dia, quem é dos rincões aí, dos interiores, cara, é muito natural você se juntar para caçar. Vamos ver outros pontos aqui. Olha que interessante aqui. Ele poupa mulheres e crianças. Vamos ouvir? Foi muito determinante esse cara também. Aqui ele está falando do casamento do China, que ele teve um entreveiro com o China, depois ele espera o casamento para que ele mate todos os homens que tinham lá. De novo, tem que tomar cuidado, porque tem muita fantasia no meio de algumas realidades. Então tem muita coisa que ele exagera, tem muita coisa que parece que ele cria realmente do zero, tem muita coisa que ele transforma, como foi o caso do primo, né, que ele põe a mão do primo no moedor de cana, que cada vez ele conta de uma parte, outras vezes ele vê que para ali, aí depois
ele vai lá e dá umas facadas. Outra ele fala que ele retalhou tudo e colocou, e só a cabeça ficou pra fora. Outras vezes ele fala que, não, as pessoas quando chegaram lá viram o cara com a mão, e ele falou, não, fui eu que coloquei a mão dele aí. Então ele conta as histórias cada vez, e quanto mais requintes de crueldade ele conta, e ele vê que as pessoas... ele vai aumentando essas histórias. Vamos ver aqui. A matança desse menos. Era uma questão de honra pra você, não assassinar mulheres. Não tenho coragem. Vou tirar a vida da mulher. Olá, não tenho coragem. Essa não seria uma resposta de um psicopata. A resposta de um psicopata, quando ele tem lá o refino do seu modus operandi, é... Não, eu gosto de matar X características de pessoas. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gay, pode ser alguma característica, mulheres de cabelo comprido, crianças, pessoas mais velhas. Ou seja, eles vão refinando o seu modus operandi para chegar num objetivo. Mas não por essa situação de eu não tenho coragem de matar. Um psicopata jamais falaria eu não tenho coragem de matar mulheres e crianças. Nunca matei. Nunca matei e não tenho coragem de matar. Isso não é uma resposta de um psicopata. O psicopata daria respostas completamente assim malucas pra gente, que é tipo, não, o meu negócio são aquele tipo, por N motivos. Por exemplo, Maníaco do Parque eram aquelas mulheres que cediam ao meu galanteio. Então ele tinha um padrão que ele falava que era uma beleza brejeira, com características assim mais morenas, mais com cara de ingênuas, mais, sabe, aquela beleza brejeira, né? Aquela beleza natural e tal, e que cedessem aos galanteios dele. E ele ainda falava, você tá aqui porque você foi fácil. Você foi uma vagabunda, né? Xingava ele, você é uma vagabunda. O Ted Bundy era a mesma coisa. Ele buscava mulheres também de cabelos longos, tal, numa faixa etária, e que cedessem aos apelos de ajudá-lo. Ele fingia que estava machucadinho. Então, o Jeff Dahmer, ele buscava gays. Então, no início era qualquer gay. Era branco, hispânico, negro. Aí ele vai refinando e ele fala, gostei mais dos negros. Então agora só vai ser gay e negro. Ele não atacava héteros, ele não atacava mulheres, ele atacava gays e negros. Porque ele vai refinando. E por que você não mata um homem? Porque eu não tenho coragem. Não, porque não está no meu padrão, no meu espectro de ter prazer. Diferente dele. Ele é reativo. E você vê, não tenho coragem. Jamais seria uma resposta de um psicopata. Vamos lá. Quando Pedrinho completa 19 anos, já acumula 14 mortes no currículo. Então vamos lá. Ele tinha 14 mortes fora da cadeia. E ele é preso praticamente, acho que com 19 anos, ou muito próximo disso. Acho que é com 19. Como é que ele matou mais de 50 pessoas fora da cadeia? Se ele passa depois 30 e tantos anos preso, depois acho que mais 10, e dentro da cadeia ele matou 11 e mais 2 tentativas. Você está entendendo que é muito mais folclore do que simplesmente você catar e fazer uma conta Ricardo, mas de repente ele matou muitas pessoas que não chegaram. Cara, um cara desse, que gostaria de ter isso, ele deixaria claro a assinatura dele. Ele confessaria, ele ia pulverizar isso, porque é justamente o que traz. Mas não, ele percebeu que as pessoas começaram a ter medo dele, respeito por ele, e ele vai inventando essas situações. Se você fizer a conta de boteco, de um papel de padaria, não chega a esses números que a mídia tanto alardou. Se ninguém matou mais que você, tem consciência disso? Eu saiba não. O que significa isso pra você? Você mora aqui mais? Na minha época eu até me senti orgulhoso disso, né? Olha lá, senti orgulhoso. Então ele fala, na minha época eu senti orgulhoso. Orgulho do quê? Respeito dentro, inclusive, da sociedade que ele vivia, que era a sociedade prisional. Ele foi preso muito jovem e passou a vida toda dele na cadeia. Tanto é que ele é preso em 70 e alguma coisa, acho que é 74, e a primeira vez que ele sai é 2007. E dentro do sistema prisional, de novo, só tem 11 mortes e 2 tentativas. Com mais aquelas, acho que 14. Mas não é pouco. É claro que não é pouco, mas não é nessas centenas que foi criado em cima dele. Vamos lá. Matando, né? E beba água, beba muita água. Mas agora... Você sente prazer, sabia que as pessoas sentem medo de você? É esse era o grande motivo. Reativo, e criou esse personagem no Pedrinho Matador. Você gostava de olhar para os olhos das vítimas e perceber que eles estavam bonitos? Olha lá, mais uma pergunta de situação que o Cabrini faz para tentar dar uma gabaritada, né, sobre o modus operandi natural, tradicional de um psicopata. Praticamente todas as perguntas foram para tentar gabaritar, mas as respostas não vinham de como deveriam vir se realmente fosse um psicopata. Por quê? Porque ele dizia que todo mundo que ele matava tinha um grande motivo, entendeu? Mas essa pergunta, por exemplo, já era uma pergunta contaminada. Outro ponto, vamos lá.
olha esse ponto que interessante. Como que eu ia revelar um ponto desse com esse homem vivo? Presta atenção nisso aqui. Ele cometeu no meu aniversário de 19 anos. É isso aí, acho que ele foi preso com 19 anos. E eram aquelas 14 mortes. Agora presta atenção. Ele foi preso com 19 anos, assumiu lá as 14 mortes e depois aquelas 11 mortes dentro da penitenciária. Agora, olha que interessante essa pergunta que o Cabrini faz. Mas até ser preso, você ficou quantos anos? 74. Mas quando eu tava na rua, eu tava junto aqui. Quem estuda a linguagem silenciosa, o que percebeu aqui? Afastamento, mexida de tronco, língua pra fora. De novo, vamos lá? Ser preso, você ficou quantos anos? 74. Mas quando eu tava na rua, eu tava junto aqui. Olha lá, todo dia se afasta a língua, ombro, jogada, é tudo. Se fecha a língua, jogada. Não matava a gente todo dia. De novo, foi um personagem que ele criou. Agora imagina eu falar uma coisa dessa. E pior de tudo, que depois eu descobri que o cara conhecia aqui a Vila Maria. Era amigo de um maluco aqui da Vila Maria, pô. Vocês acham que eu ia ter... Nunca que eu ia desconstruir essa figura do Pedro Matador e do Pedrinho Matador com ele vivo, cara. Mais um ponto aqui que derruba a tese que ele é um psicopata. Presta atenção. Às vezes você sente uma tentação, uma vontade de matar. Sem passa. Às vezes você sente isso. Vamos direto, que isso é direto. Em que situação? Por isso você vê uma coisa chocante. Olha lá, você viu? Às vezes você vê uma coisa chocante, ele é muito de reação e não de ação, e não de planejamento. Um serial killer, um psicopata, o planejamento dele é de ação e não de reação. O modus operandi, ou seja, aquilo que estimula ele, não é o que fazem para ele, mas é o que ele vai infringir à sociedade, ao outro, à vítima. É ele que está no controle e não aquilo que afeta ele. Sacaram isso? O psicopata, ele está cagando. Tanto é que essas pessoas são consideradas extremamente frias, têm uma vida meio que normal, longe de suspeitas. Por quê? Porque quase nada afeta eles. Agora, aquilo que está na cabeça dele, aquela vontade, aquela latência, aí é incontrolável. Aí é incontrolável. Então, quando você percebe que uma pessoa fala assim, não, quando me provocavam, quando eu vi uma coisa horrível, quando tinha alguma coisa que mexia com os meus, isso, cara, é um matador, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que, de novo, às vezes criava essa paranoia de, estão me usurpando agora, e aí essas pessoas precisam ser mortas para eu manter o meu orgulho, manter a minha moral. Acho que aqui ele fala, quer ver? Vamos ver. Acho que aqui ele fala que se mexer com a família dele, ele volta a matar, quer ver? Pedrinho, você pode voltar a matar? Acho que vai ser difícil. Não é possível, mas vai ser difícil, sabe? Porque eu tô correndo. Tá correndo de confusão, tá correndo de ser provocado, bem diferente do que motiva um psicopata. Agora presta atenção nessa resposta. Tô correndo de encrenca. Tô correndo mesmo de... Hoje, Chega de sofrer. o que faria você assassinar alguém? Só se você vai família. Isso que eu... Mexer com a minha família e pessoas que eu amo. Ricardo, será que ele não tá fingindo então? Não! Tá vindo muito natural. Um psicopata não responderia isso, ele responderia outras coisas, porque ele não reconhece que ele é um psicopata, ele não reconhece as respostas certas, eles não conseguem esconder aquilo que eles não conhecem. É como eu te falei do sorvete, não tem como você esconder algo que você nem tem noção que existe, não tem como você fingir algo que você não sabe que existe. Então, quando ele fala de pessoas que ele ama, de pessoas da família e tudo mais, de novo, é uma reação e não uma ação. O planejamento de morte dele sempre, 100% das vezes, foi uma reação e não um planejamento dele tomando como proprietário, como arquiteto, como um mentor daquele assassinato. Sacaram isso? Que é bem diferente do planejamento de um psicopata. Que ele tem que ser o mentor, ele tem que tomar a decisão, é ele que vai escolher e não uma reação. Tanto é que as vítimas de um psicopata, normalmente, eles não as conhecem. Eu posso arriscar 99% são pessoas completamente fora do círculo de convivência dele. Ele vai fazer essa caça, né? E esse é um nome interessante para o psicopata, porque é uma caça, é um jogo, com pessoas que ele vai encontrando na vida. E não aquelas que estão próximas dele, porque não tem sentido, não é tão legal. E, de novo, é ele que coordena, é ele que vai à caça e não as pessoas que provocam ele. Aí eu tô analisando o Pedrinho, né, anos atrás, e ele me vem com essa. Se liga. Pedrinho, como foi a noite dos transexuais? Que dizem que ele matou não sei quantos transexuais, eram, acho que travestis e tudo mais. E a realidade do travesti, para ele sobreviver na cadeia, normalmente ele vai virar
mulher de algum malandro lá. Porque esse cara vai dar proteção pro travesti. Agora, ele falar que ele arrumou uma treta com 15 malandros e os malandros simplesmente fugiram para que ele executasse junto com o Zezinho da Vila Maria. Cara, quando eu escutei isso, eu falei, lascou. Se liga. Zezinho da Vila Maria. Eu falei, cara... Não, cara, eu não posso analisar esse cara, desconstruir todo esse avatar, todo esse personagem que ele demorou 40 anos para construir, trazendo esses pontos que para mim são totalmente discordantes daquilo que falaram dele, e ainda mais a Vila Maria, onde eu vivo, onde eu circulo. Você tá entendendo? Pro cara vir aqui pra Vila Maria e falar, vou encontrar esse cara aí que falou de mim aí. Era muito fácil, entendeu? É diferente você fazer uma análise de qualquer tipo de pessoa violenta, mas que tenha um discernimento da vida, um discernimento do que é ruim para esse cara. Não, ele vive meio, como eu te falei, num grande teatro, num grande filme que ele criou para a vida dele. E eu seria simplesmente uma reação, de novo. Ah, você não tá acreditando em mim? Ah, você tá falando de mim? Ah, então eu vou aí tomar a justiça. Por isso, cara. Então, cada ponto que eu ia analisando, eu falo assim, cara, eu não posso revelar isso que esse cara vive. Pra mim, ele é muito mais mitomaníaco do que qualquer outro transtorno. Tá muito claro o quanto que ele aumenta, o quanto ele inventa. Eu não posso deixar ele contar a história aqui, por conta que é bastante tempo. Mas do jeito que ele conta, é impossível que acontecesse isso numa penitenciária. Sabe? Ele abrindo cela por cela, e as pessoas saindo, né? Inclusive ali os donos dos travestis, porque é assim que eles se sentem, né? Donos das suas mulheres, saindo para ele matar, você entendeu? É inconcebível uma situação dessa. Se você já puxou cadeia, escreve aqui embaixo de forma anônima. É inconcebível o cara arrumar toda essa treta por conta de um travesti que diz que teve um afeto aí, um caso com esse Zezinho da Vila Maria. E o Zezinho da Vila Maria ficou putaço da vida, dizendo, nunca saí com travesti, então vamos matar todas que tiver aqui no pavilhão, por conta que uma falou que saiu com o Zezinho da Vila Maria. Jamais isso poderia acontecer. Jamais. Ele ia comprar uma treta, cara. Porque imagina, essas travestis, elas cuidam da cela, elas cozinham, servem sexualmente. Cara, elas não podem nem sair da cela. Elas vivem trancadas porque elas são propriedade daquele cara. Você entendeu? Elas são propriedade. Elas não podem nem... Elas lavam, elas passam, elas cozinham, elas chuleiam e ainda servem sexualmente aí pros seus maridos. Maridos não, porque eles não consideram... Elas são as mulheres deles, mas eles não são os homens dela, eles são os donos dela, sacou? Cara, o cara ia criar um quiprocó que inconcebível, entendeu? Inconcebível. Mas vamos lá. Ah, ele pode ter matado uma ou outra? Pode, mas não cabe dentro dos anais do currículo dele que ele fez tudo isso, sacou? Vamos lá, vamos pra frente. Agora, olha essa última declaração. Qual é a razão da sua existência? O que você acha que nasceu? Com que propósito? Imagina um cara que a vida dele foi puxar cadeia. Ele passou praticamente a vida toda dele dentro de uma penitenciária, onde ele criou esse personagem, Pedrinho Matador, aquela pessoa que mata por qualquer coisa. Ah, o cara roncou, eu fui lá e matei. Não fui com a cara de um... Eu fui lá... E depois ele mesmo fala que não, foi de roncar, mas eu percebi que ele era da facção criminosa, oposta e tudo mais. Então um cara que era considerado um psicopata, um serial killer, ele resume isso. Ele falou assim, cara, eu nasci pra puxar cadeia, mas agora eu quero ter uma nova vida, ter filhos, encontrar uma companheira e tal. Aí aparece um maluco aí na internet, e ele já estava tendo acesso, muito acesso ao YouTube, muito acesso à internet, dizendo, olha, todo esse avatar que ele criou não está congruente com o que ele diz, com o modus operandi de um psicopata. Eu já analisei dezenas de psicopatas, dezenas de narcisistas, dezenas de pessoas do crime, e não está condizente com essa história que criaram. Então, imagina, essa história que criaram sobre a vida dele, eu não consigo enxergar dentro dessa análise. Pelo contrário, eu consigo enxergar um outro tipo de Pedrinho. Será que sobraria para mim? Pode ser que sim. Na dúvida, eu falei, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu acho que ele vive muito mais um personagem e vive uma história lúdica, muito mais para paranoia do que para qualquer relação. Porque se ele é um psicopata de fato,
ele ia estar cagando pra mim. Se ele é um narcisista de fato, ele ia estar cagando pra mim. Agora, um cara que vive numa paranoia, né, um paranoide, entendeu? Com motivos reativos, pra mim ia ser extremamente perigoso. Beleza? Vamos ficando por aqui. Hoje não tem aí considerações de vida, porque é muito em cima do Pedrinho. Mas vocês... o que eu posso falar de consideração de vida? Cara, toma cuidado quando a briga não é tua. Toma cuidado quando você estiver comprando, às vezes, sabe, um problemaço que não é teu. Você tá colocando nas suas costas coisas que podem ser muito mais prejudiciais a você do que é esse que você tá tentando proteger ou esse que você tá tentando livrar um pouco o peso. Eu não estou dizendo para você lutar pelos mais fracos, para você ser um ativista, nada disso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes você tem que tomar cuidado, porque onde você está se metendo pode ter consequências muito maiores do que aquelas que você vai ganhar. Então, o meu overview dessa situação, ou seja, a minha visão geral dessa situação é, poxa, eu poderia falar lá atrás sobre um pensamento, e vocês sabem que eu faço isso direto. Eu tô cagando pelo o que é a opinião pública, a opinião da internet. Eu vou lá, faço minha análise e publico. Como eu já fiz de dezenas e dezenas de casos que muita gente me martelou e com o passar do tempo depois se comprovou que era aquela análise estava correta sobre aquela situação. Eu poderia fazer mais uma e criar aí realmente uma catarse, uma cisão e falar assim, poxa, é uma visão diferente, tem pontos aqui que ninguém foi discutido, só que valeria a pena para minha integridade? De jeito nenhum. Eu falei assim, não vou fazer. Tanto é, como eu disse, coincidentemente, semana passada, eu falei, eu não publico porque ele tá vivo. E o que ele vai ouvir, talvez ele não vai gostar. E agora vocês ficaram sabendo o que é. E olha que interessante, se você quer aprender a fazer esse tipo de análise, se você quer aprender um pouco mais sobre a linguagem silenciosa e você se proteger, de repente você não quer fazer análise, de repente você não quer ficar, mas simplesmente se proteger, simplesmente ter um soft skill, ter uma habilidade para você falar, opa, descobri que ele está mentindo, mas não vou fazer nada, simplesmente eu vou me afastar. Descobri que tem uma comunicação incongruente aqui, numa venda, numa negociação, ou uma pessoa que diz ser meu amigo, minha amiga, não vou apontar o dedo, não vou fazer nada, não vou discutir, eu vou só me afastar. Foi o que eu fiz. Te convido a participar da semana Chega de Mentiras. Não minta pra mim.com.br. Se cadastra lá. Se cadastra agora. Dá o like, dá o joinha, comenta e depois vai lá em não minta pra mim.com.br e se cadastra. Até mais. E não minta pra mim, beba água, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.